E abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 12. Epístola que Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo 8, versículo 12. Mas que ninguém pense que Paulo escreveu essa epístola à igreja católica romana, não. Foi a igreja em Roma. Tem uma igreja lá de crente em Roma. Nesse tempo, a igreja não se chamava igreja católica ainda. E até Gilberto mandou um vídeo para mim hoje, e no vídeo, a pessoa que eu não sei quem é, não sei se Gilberto sabe quem é, se pesquisou, que o certo é a pessoa pesquisar quem é a pessoa que está dizendo. Ele diz que Inácio de Antioquia, ele, no ano 100 depois de Cristo, ele começou a chamar a igreja, ele foi a primeira pessoa a chamar a igreja de católica. No entanto, a igreja, ela foi instituída ela foi criada como instituição no quarto século. Ela só foi criada como instituição, ou seja, ter esse nome, Igreja Católica Apostólica Romana, no quarto século. E o que se chamava naquele tempo, ou a igreja naquela época, irmãos, era algo impressionante, como os homens dedicavam-se a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 12 diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E rogo aos irmãos que orem por mim também, por vocês. Oremos. Deus Santo, Eterno, Poderoso, Excelso e Majestoso Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus, Te louvo, Te agradeço, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por estarmos aqui, Deus, mais uma vez, para assim cultuarmos ao Senhor. Te peço, Deus, perdão por todos os pecados que cometi. Te peço em nome de Jesus, ilumina a minha mente, para que tenha uma compreensão, Deus, correta do texto sagrado. E assim, Deus, venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Abra, Deus, cada mente que aqui está, para que possam entender a Tua palavra. E não só os que aqui estão, mas os que estão ouvindo através desse sistema de som. E aqueles que vão também assistirem pelo YouTube. Deus, abra a mente, faça com que eles compreendam a Tua santa palavra. Aqueles que são crentes, que o Senhor venha fortalecer cada vez mais. Se alguém que não é crente vai ouvir através desse sistema de som, ou pelo YouTube, que o Senhor abra a mente, e que eles venham, Deus, entender, e que o Teu santo e poderoso Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, confiante no Senhor, te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.
Irmãos, dando continuidade à exposição desta epístola que Paulo escreve aos Romanos, os irmãos têm acompanhado aqui, semana após semana, ou domingo após domingo, as exposições que assim venham fazendo. E o capítulo 8, no seu versículo 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, ou quem é controlado pelo Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. A mentalidade da carne é morte, ou seja, ser controlado e dominado pela carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ser dominado pelo Espírito Santo, você tem vida em Cristo e paz com Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, ou seja, quem é dominado pela carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ou seja, se o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ou seja, Deus, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Versículo 12. Portanto, irmãos, hoje está aqui, tá as motos, viu? Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. O que é que Paulo, ele quis nos ensinar aqui? Que nós, ele depois de explicar a situação daqueles que são controlados pelo Espírito Santo, ou seja, as pessoas que já ouviram a palavra de Deus e arrependeram-se de seus pecados e passaram a seguir a Cristo. Essas pessoas são controladas pelo Espírito Santo. Elas não são mais dominadas pela natureza pecaminosa que outrora, que noutro momento, que quando ainda não éramos crentes, nos dominava. Lembram que quando nós não éramos crentes, nós pecávamos e não estávamos nem aí, a gente não estava nem aí. Se a gente contasse uma mentira sem ser crente, a gente não ligava. E como já aconteceu comigo, já fiz isso sem ser crente, acredito que aconteceu também com vocês, da gente contar uma certa mentira para alguém, e naquela mentira que nós contamos, nós se demos bem, se damos, levamos vantagem.
e nós contamos para outras pessoas se gabando daquilo ali. Quando nós se convertemos a Cristo, a gente não tem mais esse prazer. É por isso que Paulo diz, hoje está aqui, está de moto, viu? É por isso que Paulo diz: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para que vivemos sujeitos a ela. Ou seja, nós não somos mais sujeitos à natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa que outrora, que noutro momento dominávamos, agora nós não estamos mais sujeitos a ela. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em nós. E o Espírito Santo que habita em nós, ele concede-nos forças para que nós possamos resistir aos desejos pecaminosos, e não só resistir, mas também vencermos. É como disse aos irmãos, na verdade sempre tenho dito, é que não é que a gente não peque mais, não é que a gente não tenha mais nenhum tipo de desejo de pecar. Isso não existe nesse corpo de carne ou nesse corpo humano que nós vivemos. Nós ainda temos essa natureza pecaminosa que está em nós, e ela faz com que nós venhamos pecar, e o desejo ou a força dela, se nós não tivermos cuidado, nós pecamos. Infelizmente, como tenho ensinado aqui, porque assim as Escrituras nos ensinam, é inevitável. Mas a gente não tem mais domínio. Um exemplo: cada um que aqui está, era escravizado pelo pecado. E a gente éramos impossibilitados de nos autolibertar por nós mesmos. Todavia, Cristo, ele nos libertou. Irmãos, isto é algo assim que nos impressiona, porque é uma obra sobrenatural, é algo bastante, posso dizer, forte, porque lembram-me muito bem, como vocês também vão lembrar muito bem, eu acredito que lembram, de quando ainda não éramos do mundo. Exemplo, eu sempre costumo dizer que as coisas que me aprisionavam no mundo era festa, e não digo nem beber. Beber, eu sempre dizia, olha, beber é o seguinte, é uma consequência de eu estar em festa. O que eu gosto mesmo é estar dançando, é estar em festa. Agora, já que eu estou lá, é uma consequência. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha me afastado há pouco tempo da igreja. E no Rio de Janeiro eu fui várias vezes para bailes, e eu não bebia. E os caras que iam comigo bebiam, enchiam o bucho de cerveja com vinho, misturavam e usavam drogas. E eu não bebia, não usava droga e dançava do mesmo jeito. Só que lá na casa da irmã da minha mãe, onde eu morei, lá, meu amigo, se o cara não beber, se o cara não acostumar a beber lá, não acostuma em lugar nenhum mais não. Lá todo mundo bebe, festa lá é direto, e lá tem uma tendinha, e aos poucos a gente começou a tomar, fazer lá uns coquetel, que meu primo, eu tenho um primo que ele já foi barman. A Dília saber o que é barman, né? Eu acho que alguns aqui não devem saber o que é barman, e ele fazia alguns drinks, eu me viciei, assim, me acostumei a beber. Mas uma coisa que eu agradeço muito a Deus é que passa festa e sai festa, entra São João, sai São João, Carnaval, que era a festa que eu mais gostava muito de música baiana, e parece que eu nunca fui numa festa, parece que eu nunca participei disso, parece que eu contando assim, é como que eu li um livro e estou contando acerca de um personagem de um livro. E da mesma forma também vocês, eu acredito que aquilo que dominava vocês, não domina mais,
Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, agora é quem reina, é quem nos controla, é quem nos guia, é quem nos direciona. A gente sabe que pecamos ainda, que desobedecemos a Deus. No entanto, nós não somos controlados pelo pecado, como outrora éramos. É por isso que Paulo diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, ou seja, não para com a natureza pecaminosa. A palavra carne aqui é shark, que não é carne de shark, não é shark, em grego, e tem um sentido de natureza pecaminosa. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Irmãos, antes de eu esquecer, o som hoje, o Beto está tinindo, viu? O som hoje está bom, só toda a equalização muito boa. Versículo 13: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Irmãos, olha o que Paulo diz aqui. Olha o que é que ele nos diz aqui. Uma coisa que os irmãos, eu acredito que, pelo menos aqui a maioria já sabe que eu tenho falado muito isso. Os irmãos sabem que quando os escritores bíblicos, eles escreveram para um público cristão, para um público crente, para um público evangélico. Eles não escreveram um exemplo. Paulo vai escrever uma carta, um exemplo, para as pessoas descrentes lá na cidade de Roma. Não, ele escreveu para uma igreja de crentes na cidade de Roma. Da mesma forma, todos os demais escritores bíblicos, eles escreveram para pessoas que eram crentes e que já faziam parte de uma igreja local naquela época. Portanto, algo que nós devemos meditarmos bastante é o que Paulo diz aqui. Portanto, versículo 12: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Ele diz que a gente não está em dívida com a carne, ou seja, com a natureza pecaminosa, para estarmos sujeitos a ela. E ele continua no versículo 13: pois se viverem de acordo com a carne, morrerão. Ele diz que a gente não está sujeito, não está em dívida para com a natureza pecaminosa, porque se nós vivermos de acordo com a carne, com a natureza pecaminosa, nós iremos morrer espiritualmente. Iremos morrer espiritualmente. Irmãos, e é uma coisa que nós temos que ter bastante cuidado. Os irmãos lembram que a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que a pessoa, quando converte-se a Cristo, ela torna-se templo e morada do Espírito Santo. Ela torna-se templo e morada do Espírito Santo. Portanto, irmãos, um erro que acontece bastante é as pessoas pensarem que nós somos igrejas. A gente não é igreja não, viu? Igreja somos nós aqui, a gente faz parte da igreja. Eu sozinho não sou igreja não, nem vocês sozinhos não. Porque tem muita gente hoje fazendo sabe o quê? Dizendo que não vai congregar em canto nenhum. Eu não quero congregar em igreja nenhuma, eu já sou igreja. Isso não é correto. Isso não é correto. Por quê? Porque é mais fácil a gente morrer espiritualmente. Porque quando a gente se reúne com os irmãos, a gente escuta uma palavra, a gente dá uma palavra, escuta outra, cantamos,
ouvimos Deus através da Bíblia, através da pregação da palavra, e sozinhos em casa. A tendência é nós se esfriarmos e deixarmos de sermos crentes. Então temos que termos muito cuidado. Tem muita gente por aí ensinando que nós somos igreja, que eu sou igreja, você é igreja. Não, nós somos igrejas reunidos. Aonde nós se reunirmos, nós somos igreja. Seja aqui, seja na assembleia, seja até na rua ali. Se a gente se reunir, a igreja foi até a rua, e a igreja está lá. Então, irmãos, o que a Bíblia vai nos ensinar é que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. E o nome em si do Espírito Santo, ele já nos faz entender que ele é santo. O Espírito Santo, irmãos, para vocês terem uma ideia, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele tem ciúmes de nós. É claro que é necessário haver uma explicação, como que é esse ciúme do Espírito Santo? Porque, exemplo, um ciúme humano, que é uma coisa que não tem parte com Deus, que fique bem claro, que nós temos que nos autopoliciar diariamente, para que nós não venhamos cair nisso. Porque o que é ciúme humano? Ciúme humano é simplesmente o seguinte: é muito diferente, ciúme é muito diferente de amor. E na verdade, irmãos, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, ciúmes não tem nada a ver com amor. Ciúmes não tem nada a ver com amor. Quem já leu aqui a primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios? Capítulo 13. Sabe o que está escrito lá? O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Está entendendo? Ciúme é algo demoníaco, tem a ver com a natureza pecaminosa. Portanto, quando a Bíblia Sagrada vai falar que o Espírito Santo tem ciúme de nós, ele está, na verdade, o Espírito Santo, ele está expressando-se, ele está fazendo com que o escritor bíblico, ele expresse-se, ele venha se expressar de uma maneira que nós possamos entender que ele tem zelo por nós. O Espírito Santo, irmãos, para vocês terem uma ideia, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, o Espírito Santo, irmãos, ele não fica satisfeito com aquilo. Ele não fica satisfeito com aquele pecado que nós cometemos. E claro que não é como alguns calvinistas, e digo até maldosos, que quando pegam um arminiano despreparado, não me acho muito expert em arminianismo, mas o pouco que eu já li, principalmente nas obras de Armínio, que é o clímax da coisa, é o ponto mais alto de quem escreveu sobre o assunto com bastante profundidade, e deixou um legado tremendo. Também em outros livros, como o pastor e doutor hebraísta Carlos Augusto Weilaite, é mais do que o suficiente para não só entender, mas também combater os contradizentes. E alguns calvinistas, eles nos acusam do seguinte, que a pessoa que crê, que a pessoa que crê na eleição incondicional, é como que quando nós éramos crianças, que nós brincávamos. Quem já brincou? Tá vivo, tá morto. Tá vivo, tá morto. Quem já brincou disso? Eu já brinquei muito. Aí eles dizem que é assim. Quem é arminiano é assim: tô salvo, não salvo. Tô salvo, não salvo. Durmo salvo, acordo não salvo. E não é assim. Não é assim. Pequei, exemplo, estamos em comunhão com Cristo, pecamos,
perdemos a salvação. Não, não é bem assim. Pelo contrário, as Escrituras Sagradas vão nos ensinar que quando estamos em comunhão com Cristo e pertencemos a Ele, quando nós pecamos, nós não perdemos a salvação. Sabe qual é a maior evidência, irmãos, de que o Espírito Santo, de que nós não perdemos a salvação com aquele pecado que nós cometemos, e que o Espírito Santo está em nós? É quando nós, irmãos, pecamos. Isso já aconteceu com cada um aqui, eu acredito, e nós se entristecemos de uma tal forma que a gente passa o dia inteiro: Deus me perdoe, Deus me perdoe, Deus me perdoe, e a gente fica repetindo aquilo por várias vezes. E tem momento que a gente chega a pensar: será que Deus me perdoou? Será que Ele me perdoou? Irmãos, isso é uma evidência que o Espírito Santo, que é zeloso, que é santo, Ele gerou dentro de nós esse desejo, esse sentimento por santidade. E mesmo quando nós pecamos, nós se indignamos com aquilo e não nos contentamos mais. É isto que a Bíblia Sagrada vai nos ensinar. Então, quando estamos desta forma, nós estamos em comunhão plena com Deus. Só que tem um detalhe, irmãos. Como diz Paulo aqui: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mesmo sendo crentes, mesmo servindo a Deus, se nós vivermos, ou se nós formos, após sermos crentes, controlados pela natureza pecaminosa, nós iremos morrer espiritualmente. O que é ser controlado pela natureza pecaminosa? É mesmo a pessoa, após ser crente, ela ter pecado tanto, desobedecido tanto a Deus, que o Espírito Santo, irmão, chegou a se afastar dela, por conta da pecaminosidade que ela está, que ela comete, e ela não se arrepende mais. Ela não tem mais prazer em se arrepender. Diante disto, a primeira coisa que acontece é exatamente o que aconteceu com Sansão. O Espírito sai. O Espírito Santo, irmãos, ele não vai habitar em um corpo aonde a pessoa que recebeu a incumbência, o encarregamento de Deus para administrar os atos daquele corpo, ele torna-se pecador e não arrepende-se mais dos pecados que comete. Diante disto, o Espírito Santo, que é santo, ele afasta-se, e quando ele afasta-se, o que é que acontece? A pessoa morre. E por que morre? Porque, irmãos, quem nos trouxe para a igreja hoje, quem nos faz resistir ao pecado, quem nos faz resistir a todas as tentações que vêm sobre nós, é o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento que o Espírito Santo afasta-se de nós, exatamente porque estamos pecando demasiadamente, ou seja, propositalmente, sem nos arrependermos, nós iremos morrermos espiritualmente. Irmãos, e isto pode acontecer conosco, até mesmo dentro da igreja. Quem estava aqui no culto domingo, lembra o que eu disse? Que eu me afastei do evangelho dentro da igreja. E sabe qual foi a questão? Eu mesmo. Era eu. Eu comecei a colocar algumas coisas na minha mente, e quando eu menos esperava, eu já estava completamente dominado. E pasmem vocês, um dos principais, ou o principal pecado que eu cometia, sabe qual era? Eu indagar muito Deus, e também acusar Deus de certas coisas.
Sabe o que eu fazia, irmãos? Eu me perguntava: Deus, por que isso acontece comigo assim, que procuro servir ao Senhor, que procuro me dedicar ao Senhor, e não acontece com pessoas que não têm compromisso com o Senhor? Irmãos, isso é pecado, porque nem eu, nem ninguém tem direito de colocar Deus na parede, não. Porque é como que Deus seja uma pessoa humana, e eu falei: Deus, vem cá, agora o Senhor vai ter que me explicar isso aqui. Irmãos, diante disto, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, irmãos, ele foi se afastando. Eu louvo a Deus, agradeço a Ele constantemente, que Ele não afastou-se de uma vez por todas. Porque, irmãos, em um certo momento, Deus, Ele fez com que eu reconhecesse que estava errado. E reconhecendo que eu estava errado, o Espírito Santo, irmãos, me deu vida novamente. Portanto, irmãos, nós não estamos, como diz Paulo no versículo 12, nós não estamos em dívida para com a natureza pecaminosa, para vivermos sujeitos a ela, não. Pois se vivermos sujeitos a essa natureza pecaminosa, morreremos. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se vivermos sujeitos à natureza pecaminosa, nós iremos morrer. Ou seja, se nós ficarmos pecando, sem nos arrependermos verdadeiramente, nós iremos morrer. Mas se pelo Espírito Santo que Espírito aqui é o Espírito Santo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, se pelo poder que o Espírito Santo concede, nos dá, nós fizermos morrer os atos do nosso corpo, dos nossos corpos, nós iremos viver, ou seja, iremos ter vida em Cristo. E como é, irmãos, que nós, pelo Espírito, nós fazemos morrer os atos pecaminosos do nosso corpo? Exatamente, irmãos, através de nos alimentarmos da palavra de Deus, de oração, através do jejum e principalmente, irmãos, da obediência a Deus. Não adiantava nada, ou não adianta nada, eu conhecer as Escrituras, vocês conhecerem as Escrituras, nós lermos constantemente a Bíblia Sagrada, jejuarmos dia após dia ou durante vários dias na semana, e orarmos muito também, se nós não obedecermos a palavra. Quando Paulo diz que, se pelo Espírito, que aqui é Espírito Santo, fizerem morrer os atos pecaminosos do corpo, viveremos. Ele estava dizendo que, se pelo poder do Espírito Santo que está em nós, e que Ele nos concede, nós obedecermos a palavra de Deus, e quando sentimos que isso é uma coisa comum, é uma coisa natural, sentimos o desejo de pecarmos, de fazermos algo que desobedece a Deus, e pelo Espírito Santo que está em nós, ou pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós resistirmos àquela vontade, nós resistirmos àquele desejo, irmãos, e isso tornasse uma coisa frequente, isso tornasse uma coisa constante,
uma coisa corriqueira, uma coisa natural, em nossas vidas cotidianas, a gente vai fazer com que os desejos pecaminosos da carne, ou seja, a carne não nos controle. Iremos viver em Cristo. E quanto mais, irmãos, nos dedicarmos a Cristo, aí mais cheios seremos, aí mais cheios do Espírito Santo nós estaremos, aí mais poder, mais domínio sobre o pecado nós teremos, e menos pecaremos. É isto o que a palavra de Deus nos diz. Agora eu posso dizer como padre, palavra de salvação. Aí eu posso dizer, mas o padre, irmão, lê no livro dos apócrifos e diz, palavra de salvação. E os apócrifos não são inspirados. Versículo 15, 14 na verdade. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo, irmãos, aqui, ele vai nos dizer que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, como as Escrituras Sagradas, elas são claras. É como, sempre que estou pregando, ou até mesmo ensinando a palavra de Deus, ou conversando com os irmãos, teologando, na verdade, eu tenho dito que existem coisas nas Escrituras Sagradas que são difíceis de se entender. E há uma necessidade de a pessoa que está lendo, ela dedicar-se a estudar para interpretar aquilo que a Bíblia está dizendo ali corretamente. Todavia, existem coisas nas Escrituras Sagradas, ou textos, ou versículos, que eles são autoexplicativos. Eles em si já estão dizendo aquilo que Deus quer dizer muito claro. Paulo, quando diz aqui que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, logo, a gente vai entender que aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus, não é isso? Oi? São filhos da ira. Irmãos, e se nós conversarmos com pessoas que ainda não são crentes, e nós perguntarmos a ela, ou a elas, perguntarmos assim, vem cá, na sua concepção, na sua opinião, você acha que é filho de Deus? A pessoa de imediato vai dizer com certeza. E eu já escutei até algumas pessoas dizerem assim, será que vocês pensam que só os crentes que são filhos de Deus? Irmãos, mas o que acontece é o seguinte, é que o Espírito Santo, ele fala a Paulo, e Paulo escreve, e diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, é que são filhos de Deus. Então aquelas pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus, elas não são filhos. Elas são criaturas? Não. São também criaturas, na verdade, mas as Escrituras Sagradas vão dizer que elas são filhos da ira, de acordo com o que o próprio Paulo escreveu aos Efésios.
Então, irmãos, essas pessoas deviam estudar ou ler as Escrituras para que antes elas viessem, para que antes delas dizerem algo, elas saberem o porquê estão dizendo. E não simplesmente repetir aquilo que vem ouvindo de pai para filho durante gerações. Irmãos, e o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Porque Paulo vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É ser controlado pelo Espírito de Deus. É ser uma pessoa que arrependeu-se ao ouvir o Evangelho, arrependeu-se de seus pecados e passou a seguir a Deus, e passou a ter como regra de fé e prática a palavra de Deus. Irmãos, essa pessoa peca, sim, infelizmente. Ela desobedece, sim, infelizmente. Mas, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, se ela realmente é guiada pelo Espírito de Deus, ela não contenta-se mais com o pecado. Se ela for fazer algo, o Espírito Santo a direciona. Se ela for tomar uma decisão, o Espírito Santo a direciona, a encaminha pelos caminhos corretos. Ela pode tomar uma decisão errada, ou ela pode pode acontecer dela tomar uma decisão errada, sim. Dela cometer um pecado, sim. Porque, como disse há poucos instantes atrás, a natureza pecaminosa que nós herdamos do nosso primeiro pai Adão, ela habita ainda em nós. Sobretudo, ou seja, acima de tudo, ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela não contenta-se mais com o domínio da carne, com o que a natureza pecaminosa outrora oferecia-nos para nós, e nós abraçávamos com todo prazer e dedicação. Ela não contenta-se mais com o pecado. Se ela pecar, ela indigna-se consigo mesma e pede perdão a Deus. E pelo incrível que pareça, ela passa vários momentos pedindo a mesma coisa a Deus, ou seja, perdão, exatamente porque o Espírito que a guia, o Espírito que a controla, o Espírito que habita nela, o Espírito que gerou nela santidade, faz com que ela não contente-se mais com o pecado. Portanto, todos esses são chamados filhos de Deus. Irmãos, só que tem um grande detalhe aí. É os que são guiados. Eu já falei aqui das pessoas que nem numa igreja, nunca nem foram numa igreja evangélica e nunca nem leram as Sagradas Escrituras. Mas que nós também, que somos crentes, que nós não venhamos pensar, irmãos, e cairmos nessa ideia errônea, errada, de que o fato de nós estarmos na igreja, isso implica, isso origina-se, que nós somos filhos de Deus. Irmãos, eu posso estar aqui pregando a palavra, vocês me conhecem, graças ao nosso Deus, todos aqui me conhecem, e sabe que sou falho, sou pecador, não um pecador costumaz, mas um pecador remido, como também vocês. O que é um pecador remido? Um pecador que conheceu a Cristo, arrependeu-se dos pecados, e Cristo o perdoou, e Cristo o remiu. Mas, irmãos, um exemplo, só quem me conhece mesmo, de uma forma plena, de uma forma total, é Deus. Eu poderia muito bem pregar, dirigir a congregação aqui do Calvário, em Riachão do Bacamarte, aparentemente para vocês,
ser uma pessoa de um bom testemunho, de uma boa índole, e no entanto, nas escondidas, aonde só eu e Deus e os demônios queriam ver, eu fosse uma pessoa que andasse com coisas erradas. Irmãos, eu não seria filho de Deus pelo fato de eu conhecer, de eu pregar, de ser um dirigente da igreja, de ser uma pessoa que tanto os irmãos que congregam conosco, como também de outras igrejas ou denominações, ou até pessoas que não são crentes, elas me admiram e me têm como uma pessoa que realmente tem um compromisso com Deus. Porque o que vai me fazer, como também fazer a vocês, sermos filhos de Deus, é sermos guiados pelo Espírito de Deus, é sermos controlados pelo Espírito de Deus, é Ele exercer autoridade sobre nós, é Ele exercer controle sobre nós, é Ele exercer soberania sobre nós, é Ele exercer senhorio sobre nós. É isto, irmãos, que nos faz filhos de Deus. Eu sempre conversando com os irmãos, ou melhor, pregando a palavra, eu tenho dito aos irmãos, e isto também eu tenho em meu coração, que nós, me incluindo, não devemos nos contentarmos, irmãos, em unicamente fazermos parte da igreja, ou de uma igreja, de termos o nome de crentes. Nós temos que realmente, irmãos, nos esforçarmos, porque tem a parte humana de nós nos esforçarmos e vivermos o Evangelho. Irmãos, tem um pastor, que ele é um jovem pastor, mas já tem muito tempo que ele é pastor, já tem um bom tempo, ele é jovem, ele é mais novo do que eu. Foi em 2018, eu tinha, eu acho que 36 anos, 34 anos, em 2018, e eu fiz um curso de pregação expositiva com esse pastor. O nome dele é Lázaro Leison, ele é de Campina Grande, pastor da Igreja Batista, e se Deus permitir um dia, ele estará aqui pregando, muito bom expositor, e apesar de ser calvinista, mas um bom expositor das Escrituras, e um homem de Deus. Irmãos, eu vendo, de vez eu tenho ele no Instagram, e fico vendo postagens dele, de vez em quando trechos de pregação, e ele é uma pessoa que tem sinceridade para com Cristo. Ele é uma pessoa muito instruída. Para vocês terem uma ideia, ele já foi fazer curso de teologia na Inglaterra, especialização. Tirou até umas fotos, ele bem jovem, e já tem tempo que ele é pastor. E ele postou hoje em seu Instagram o seguinte, que há anos atrás, ou na época dos tempos bíblicos, e também há anos atrás, os crentes, eles se esforçavam para mostrar que eram diferentes do mundo, que eram completamente diferentes do mundo, e assim eles faziam, só que eles pagavam um preço por conta disso. Nos dias odiernos, ou seja, nos dias atuais, é o contrário, irmãos. Eu não digo todos, mas uma boa parcela de pessoas que se intitulam crentes, eles estão agora se esforçando para dizer ao mundo: olha, nós somos iguais a vocês, a gente não é careta não, viu?
Nós não somos caretas, não. Nós participamos das mesmas festas, nós gostamos das mesmas coisas, nós frequentamos os mesmos lugares, nós falamos com as mesmas gírias. Irmãos, ainda tem pastores que dizem que não se deve julgar, que Deus é amor. Irmãos, o que tem de gente no arrasta-pé, nesse São João, como a gente dizia antigamente, isso no tempo que eu era criança. Na época, irmã Zezinha vai lembrar do forró de Dona Bio. Petrônio também lembra, tinha um forró em Dona Bio, a mãe de Nina Galega, e um forró lá na mãe de Petrônio, na Barriguda, e era conhecido como arrasta-pé, ou ralabucho. Como uma vez eu conversando com meu amigo Gibão lá no Rio, ele disse que tinha tempo, ele criança, que estava num canto, no sítio, aí escutava, botava o ouvido assim, aí escutava, pigbi, 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 aí dizia assim, cala a boca, vamos escutar, tem um ralabucho em tal canto, lá no sítio tal, vamos embora. Irmãos, o que tem de crente caindo no ralabucho, indo para todo tipo de bagunça, mas continua sendo crente. Irmãos, isso é incrível, isso é incrível. Irmãos, ou a pessoa é ou não é. E o pastor Lázaro Leison escreveu sabiamente dizendo, se José tivesse feito isso, José nunca tinha ido para a prisão, mas também José nunca tinha sido governador do Egito. Se Daniel tivesse se aliado, ou se acoloiado, ou se adaptado, se moldado aos babilônicos, ele nunca teria ido para a cova dos leões. Mas o anjo do Senhor nunca teria estado com Daniel, não só na cova, mas em todos os 70 anos que ele ficou na Babilônia. Irmãos, se José, irmãos, se Jesus, irmãos, tivesse se amoldado ao sistema religioso da época, que estava afastado de Deus, Jesus, irmãos, tinha sido levantado pelos próprios judeus para fazer uma rebelião contra Roma. Mas Jesus não fez isso não, porque Jesus era perfeito. Irmãos, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. No final, eu vou dar até um aviso aqui, apesar que hoje não veio muitas mães, mas enquanto tiver esse período, eu vou dar um aviso sobre isso. Sobre isso que eu vou falar no final. Não vou falar agora na pregação não. Para quem é mãe, e eu já disse a comadre Sara. Se ela não quiser, eu estava pensando hoje, quem vai lá sou eu. Quem vai lá na creche, quem vai lá na escola sou eu. Se ela não quiser, não tiver coragem de falar. Porque quem tem coragem está aqui. Dizer que filho meu não participa de quadrilha, de festinha de carnaval, de Halloween, não. Sabe por quê? Porque quando meu filho estiver grande, como é que eu vou dizer assim, meu filho, isso está errado? Não, pai. Maria, não, pai. Quando eu era criança, o senhor nunca disse nada. Eu estava lá, participando das festinhas lá do São João. E por que agora é errado? Não, pai, agora eu vou botar a máscara do Jason, e no dia lá, não sei quanto, de outubro, eu vou participar agora, eu vou botar a máscara da bruxa Queca, eu vou participar do Halloween. Se ela quiser participar, aí é com ela. Agora ela tem que respeitar a minha casa. Aí é com ela, eu fiz a minha parte. Agora, com o meu consentimento, não. Eu vou mais dizer, Maria, você tem hora para chegar, viu? Ah, pai, eu vou chegar. Você chega a hora que você quer, quando você tiver sua casa. Na minha casa, quem manda sou eu. Quando você tiver sua casa, você chegue lá, você faça um bordel na sua casa, com todo o respeito a cada um que aqui está, mas na minha casa quem manda sou eu. Pronto. É o que eu vou ensinar, irmãos. Porque, sabe por quê? Quem já leu aqui Deuteronômio e Êxodo, a gente sabe, na verdade, todos os 5 primeiros livros
Moisés, da Bíblia, a gente tem a responsabilidade de criar os filhos, viu? Se a gente errar nisso aí, a gente está pecando contra Deus. A gente está pecando contra Deus. Voltando aqui, irmãos, ao texto. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem. Ou seja, nós não recebemos um Espírito que nos escravize para novamente temerem e sermos dominados pela carne. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, essa palavra Abba, Pai, tem um sentido de papai, ou de pai. Mas recebemos um Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, nós fomos, por causa de Cristo, recebemos o direito de filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo, ele esclarece, faz com que nós venhamos entendermos que nós somos filhos de Deus. E esse entendimento, o Espírito Santo, ele nos dá de duas maneiras. Primeiro, pelas Escrituras, e segundo, pelo testemunho interno que o Espírito Santo, ele concede a nós. Gilberto. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Se nós somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Temos herança com Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Se de fato, irmãos, nós participamos dos sofrimentos de Cristo, para que também participemos da sua glória. O que é que Paulo, ele quis nos ensinar aqui? Nós, como filhos de Deus, temos herança em Deus e somos co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Mas isso, irmão, se de fato nós somos guiados pelo Espírito Santo e participamos dos sofrimentos, participamos dos seus sofrimentos. De sofrimentos de quem? De Cristo. Que sofrimentos foram esses? Será que nós devemos sermos crucificados também? Não. Se for necessário, se for preciso para glorificar a Deus, sim. Agora, que é necessário para a salvação? Não. Cristo pagou tudo o que nós devíamos a Deus. Paulo aqui, irmãos, ele quis nos ensinar o seguinte: se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos deles, ou seja, do sofrimento de Cristo, ou seja, se de fato fomos guiados pelo Espírito Santo,
E ao sermos controlados pelo Espírito Santo, fomos perseguidos, hostilizados, tidos como pessoas que as demais não deviam e nem devem se relacionar, perseguidos semelhantes a Cristo. Cristo, irmãos, Ele não teve a vida de aplausos, de a extensão ministerial terrena, humana, como alguns ditos pregadores e pastores almejam, anseiam, e para tanto botam lá minha agenda no Facebook. E quando a agenda está cheia, está gordinha, eles colocam lá a agenda do mês, exemplo, a agenda do mês de junho, já está lotado. Aquilo ali é para dizer, olha, eu sou o cara, esse cara sou eu, que prego, desprego, faço e desfaço quando quero. É o cara que faz o que quer e o desquer, e o que não quer. O ministério de Cristo, irmãos, foi um ministério aonde a todo e qualquer momento Cristo glorificou a Deus. Cristo, irmãos, ele não estava preocupado em chegar em um determinado local, em uma sinagoga e começar a pregar, e as pessoas que ali estarem falarem, aí prega, esse é o cara, vou convidar ele, vou dizer a fulano de tal, isso é um exemplo, lá em Nazaré, vou dizer lá em Cafarnaum, que também tem uma sinagoga e Cristo também pregou, que ele vá lá pregar. Pelo contrário, todas as vezes que Cristo pregava, algumas pessoas se aborreciam. O dirigente da sinagoga, que era o responsável ali pela sinagoga, algumas vezes aborreceu-se com Cristo em sinagogas diferentes, exatamente porque Cristo, ele tem um intuito de glorificar a Deus e não a homens, e não a Ele mesmo, a Deus. É claro que Cristo em si, Ele tem a mesma natureza de Deus, e tinha e tem. Irmãos, e semelhantemente a Cristo, os apóstolos que estavam unicamente com o intuito de glorificarem a Deus, eles foram perseguidos, hostilizados, eles participaram dos sofrimentos de Cristo, eles sentiram na pele o que é realmente pregar a palavra de Deus, o que é ensinar as verdades de Deus. E por isso, irmãos, eles foram perseguidos. É como eu tenho dito aqui, e já disse várias vezes conversando, que o único apóstolo que morreu de morte natural foi o João. E porque Cristo quis preservá-lo. Porque antes de João morrer, com cerca de mais de 90 anos, João foi lançado num tacho de óleo quente. E após ele ter escapado desse tacho de óleo, ele foi confinado, ele foi exilado na ilha de Pátimos, ou seja, preso, como ele mesmo disse, por causa da palavra de Deus. Irmãos, todos os homens na história, tanto os escritores bíblicos veterotestamentários, como também os escritores bíblicos neotestamentários, ou seja, os escritores do Antigo Testamento e os escritores do Novo Testamento, como também, irmãos, todos os pregadores e homens de Deus que Deus usou na história,
foram homens perseguidos e que participaram dos sofrimentos de Cristo. Eles sentiram na pele o que é ser perseguido, ser hostilizado, ser odiado por amor à palavra de Deus. Mas agora vou usar as mesmas palavras que o Espírito Santo, ele fala, ele diz ao escritor aos Hebreus, que é um escritor anônimo. Quando o escritor aos Hebreus, ele escreve o capítulo 11, e aquele capítulo 11 da epístola que é escrita aos Hebreus, é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E ele vai dizer que homens ali foram perseguidos, foram maltratados, eles foram expulsos de suas cidades, outros foram cerrados ao meio, como o profeta Isaías. O João Batista foi decapitado, e tantos outros homens, irmãos, que morreram sem alcançar algumas promessas, mas eles tinham uma promessa superior. E essa promessa superior, como diz o escritor aos Hebreus, era uma cidade cujo arquiteto, ele não é humano. O arquiteto, ele é divino, ele é Deus. São pessoas, irmãos, são homens, irmãos, tanto esses que o escritor aos Hebreus cita, como também todos os crentes, o Lutero, tantos outros da história, o John Wesley, que foi expulso da igreja anglicana, e ele chegou a dizer na Inglaterra: o mundo será a minha paróquia. E montado, irmãos, no lombo de uma mula, ele pregou em toda a Inglaterra. E existe um movimento chamado, surgiu um movimento chamado os metodistas, que hoje tem a igreja metodista, que em todo mundo é conhecida através de um único homem que Deus usou. Como diz o escritor aos Hebreus, o mundo não era digno desses homens, homens que não amaram as suas próprias vidas, homens que não se apegaram ao que o mundo, como o escritor aos Hebreus diz, ele citando Moisés, ao que o faraó e a sua filha e o Egito poderiam oferecer, mas sim a promessa de Deus. Esses que participaram, irmãos, dos sofrimentos de Cristo, esses participarão também da sua glória, ou seja, da sua ressurreição. Portanto, irmãos, eu quero concluir dizendo a vocês, e também para mim, que vale a pena servirmos a Jesus. Vale a pena, irmãos, sermos hostilizados. Quando estivermos sendo perseguidos, odiados, rejeitados, e a causa desta perseguição, irmãos, for a fidelidade às Escrituras, como disse o nosso amado Salvador e majestoso Jesus: levantem seus olhos para os céus e regozijem-se, porque grande é o vosso galardão. Ou seja, alegrem-se. Que Deus em Cristo, irmãos, Ele venha conceder-nos forças, guiar-nos, direcionar-nos, para que possamos, irmãos, assim participarmos dos sofrimentos de Cristo, para participarmos também da sua glória, da sua ressurreição. Fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus.